Voltamos aqui, pessoal. Bons momentos para a gravação nos faltavam, porque aqui onde eu estou ficando agora, de dia tem muito barulho, então eu não consigo gravar, mas estamos aqui agora, tá de noite, eu consigo fazer uma gravação. Passamos o Natal, espero que todos tenham tido aí boas festas e retomaremos então nossos estudos aí sobre nossa arte do canto. Então, há um tempo atrás eu tinha falado que eu ia comentar a respeito do falsete. Tem um outro vídeo também que eu tenho que fazer que é a respeito dos tenores. Eu tenho que fazer um vídeo exclusivo a respeito dos tenores que eu ainda não fiz. Estou devendo. Mas hoje eu gostaria de estar falando sobre o falsete. Até porque eu já falei sobre os contratenores. Então, falar sobre o recurso do falsete também faz ser necessário, não é verdade? O recurso do falsete, pessoal, inicialmente, o que é o falsete? O falsete ele é uma voz de cabeça. Ele é uma voz de cabeça que todas as pessoas têm. Sim, você ouviu direito, todas as pessoas têm. Salvo aí as pessoas que têm uma voz muito grave. Como por exemplo os cantores que são classificados como cantores baixos. Talvez esse naipe de voz não tenha falsete. Ou se tiver, não é muito agudo, enfim. Você vai ter que pegar aí para estudar essa voz. Eu vou dizer para vocês que em todos esses anos de estudo e de ensino de canto que eu tenho, eu nunca vi um baixo fazer falsete. Por melhor que o cantor fosse, porque você pode dizer, mas um cantor amador não vai saber fazer nada mesmo. Bom, mas é que eu instruo os cantores e eles ficam bons, eles aprendem. Essas pessoas que estudam comigo, elas aprendem e elas dominam aí o seu aparelho e elas aprendem a fazer os recursos vocais. Porém, para o baixo aí ainda continua sendo muito difícil chegar nesse recurso vocal. Então, o falsete ele é uma voz de cabeça. Por que a gente diz que ele é uma voz de cabeça? Porque ele está localizado, pessoal, na nossa cabeça. Como vocês sabem, o nosso arco de voz, que eu sempre falei aqui no canal, ele vem desde a vogal A, que canta a região grave, aqui, traz, por sobre a língua, passa para frente, por sobre a língua também, e pega a vogal I, que canta os médios, na região de oitava 3. Todas as vozes cantam oitava 3, pessoal. Todas as vozes devem cantar oitava 3. Mas eu sou barítono, você canta oitava 3. Mas eu sou contralto, você canta oitava 3. Esses dois não completamente a oitava 3, mas cantam as primeiras notas. Cantam até quase o final da oitava, que depois começa a ficar mais agudo. Tenores cantam oitava 3. Tenores não devem ficar cantando oitava 2. Sopranos cantam oitava 3 e 4 e não devem ficar cantando oitava 2. Uma soprano não canta oitava 2, uma soprano fica cantando oitava 2, sem técnica inclusive. E aliás, nem com técnica vai dar para uma soprano cantar oitava 2, porque não é pertencente a esse naipe de voz. É um naipe de voz mais agudo que nós temos, é a classificação de voz mais aguda que nós temos. Então, não tem como uma soprano ficar cantando em oitava 2 sem se agredir. Vejam vocês que a técnica nos dá o falsete, que nós estamos comentando aqui, justamente porque ele é o nosso recurso de voz mais agudo. Ele é o nosso recurso de voz mais agudo. Então, ele é o que nos dará as notas aí que fogem à nossa tessitura. O que é a nossa tessitura? Nossa tessitura são as notas que nós já cantamos naturalmente. Ou seja, as minhas notas da tessitura correspondem a Fá, Sol, Lá e Si, 2, para a entrada da oitava 3 inteira. Essas são as notas que compreendem a minha tessitura. Por quê? Porque eu sou um tenor. E cada classificação vai ter aí a sua tessitura. Se for a soprano, bom, a soprano de fato
já nem considero muito essa oitava 2, mas se considerar, então, que seja o Lá e o Si. Depois passa a oitava 3 e a 4. Soprano canta oitava 4. Sopranos que não cantam oitava 4, bom, elas não têm técnica. Elas não têm conhecimento. Porque uma soprano deve saber cantar oitava 4. Não de voz de peito, é claro, né? Voz de peito não canta nada, a não ser notas graves. Agora, a diferença está em que o falsete é o recurso da voz de cabeça, ou seja, você tem tua voz de cabeça e a voz de cabeça tem um recurso para ela poder cantar. E o recurso para ela poder cantar chama-se falsete. Como eu falei para vocês, a vogal I está aqui, sobe o elevador e pega e vai para a vogal E, que está no topo do palato, na frente alto, região de passagem alta, onde nós cantamos a passagem alta, e vai para trás, chega na vogal O e canta os agudos. Aqui está a finalização do arco da voz. Grave, médio, passagem alta e agudo. E se nós formos mais para trás, aqui está o nosso falsete. Nosso falsete está no oco da nossa cabeça. Por isso que quando nós ouvimos aqueles contratenores cantando, aqueles contratenores maravilhosos que eu amo escutar, nós dizemos que aquele falsete é um falsete oco. Porque aquele falsete, geralmente operístico, que são os que eu escuto com mais frequência, geralmente os falsetes operísticos são inteiramente ocos, pessoal. Por quê? Porque são um falsete puro. O que é o falsete puro? O falsete puro é o falsete que está na sua integridade, sem mistura, com voz de peito ou com a própria voz de cabeça. Como vocês sabem, existe uma mistura que chama mistura de voz de peito com cabeça. Essa aí nos dá umas notas médio-agudas. E existe depois uma mistura que chama cabeça com falsete. Essa aí nos dá umas notas agudas já, que extrapolam aí já a nossa tessitura, por assim dizer. Por quê? Porque se a minha tessitura vai de Fá 2 a Dó 4, naturalmente, eu tenho que ter essas notas porque eu sou um tenor. Então, quando eu passo com estes recursos, eu sou capaz de cantar o Ré, o Fá e o Mi na oitava 4. E se eu estudar um pouco mais o meu próprio aparelho fonador, as minhas próprias sensações, a minha musculatura, nós temos que ter o nosso autoconhecimento, que é uma coisa que eu sempre falo também, bem desenvolvido. Então eu também canto o Fá 4. Mas o Fá sustenido já não canto mais, pessoal. Porque o Fá sustenido é uma nota que já foge dessa mistura do peito alto, da mistura de peito e cabeça. Essa nota do Fá sustenido já não vai mais, que é o Fá maior. Então o que faz-se nessa? Troca-se a chave, e nesse caso a chave é o registro vocal. Muitas pessoas confundem, esses cantores amadores, se você for analisar, eles confundem-se achando que o trocar o registro é aumentar o volume da sua voz. Ou seja, a voz ela não troca o registro em si, nesse tipo de pessoa. Não, ela aumenta o volume. Só que se aumentar o volume, você mantém a tua voz na mesma região que ela estava. Então você está forçando a tua voz, que está no registro mais baixo, a tentar chegar naquela região, naquela tonalidade, aonde ela não vai. Porque o correto é trocar o registro da voz. Só que essas pessoas, cantores amadores, não fazem isso e desgastam a sua voz. Mas o tema que nós estamos falando, que é o falsete, então estávamos falando sobre a subida, né? Falamos do peito alto, falamos da mistura de cabeça com falsete. Essas são as misturas. Porém, vocês vejam que tem falsete no meio. A cabeça com falsete já tem falsete já. Porém, ele ainda não é o falsete íntegro, o falsete oco. Não. Ela ainda é o falsete misturado. Agora, quando você chega no oco da cabeça, que se você tentar imitar uma sirene, você já consegue fazer, eu não sei se eu vou conseguir agora. Eu usei demais a voz hoje. É assim, para nós que temos conhecimento, é para nossa voz ela ser ilimitada, sim. Mas, de fato, como você sabe, estou passando aí por uns momentos, mas enfim, se você conseguir imitar uma sirene,
Isso é quase uma voz de cabeça, né? Uh! Aí você já começa a fazer aí o falsete e você vai tornando-o mais agudo. Inicialmente você vai senti-lo embaixo. O corpo inicialmente vai tentar fazer embaixo, principalmente se você for pela vogal U, porque a vogal U ela ajuda mais no encontrar o falsete. Mas não prenda-se a essa vogal U, pessoal. A vogal U ela é uma vogal traiçoeira, porque ela puxa para baixo ou atrás, que é a região da garganta. Assim como a vogal A, que é uma vogal que ela é perigosa para cantores que não tenham técnica, que cantem de maneira superficial, é uma vogal perigosa, a vogal A. A vogal U, a mesma coisa. Ambas puxam para trás, baixo. Então, tudo bem, você pode usar a vogal U para começar a destacar a região do falsete, mas não se prenda a ela. Após você encontrar o seu falsete, você comece a fazer o falsete já na vogal I, e vogal E e vogal O. Não prenda-se a vogal U. A vogal U te deu aí o mapa. Depois que você pegou, você começa a fazer aí nas outras vogais. Na vogal A, sempre, mesmo que em falsete, sempre cuidando para não abrir esse A. Esse A não pode ser A. Esse A tem que ser A. Perceba que o meu nariz está presente nesse A, porque isso é necessário. Quando o nariz está presente, a garganta está ausente. Quando está tudo aberto, o nariz está ausente, então a garganta está presente. Presença de garganta é destruição de voz, ok? Então, para você chegar no teu falsete, por um exemplo, eu não sei cantar no falsete. Você pode começar com esse exercício do U, vai fazendo esse U, imite uma sirene de ambulância. Você pode também ir pelo I, é um pouco mais difícil, porque o I está concentrado aqui na frente. Mas se você conseguiu pelo U, comece a trocar esse U. Você conseguiu fazer U, comece a fazer U, U, I, e vá subindo esse falsete, vá trocando, para você não ficar escravo de fazer o U, para não ter perigo de lá na frente esse falsete acabar escorregando e ir para sua garganta, onde pode danificar.